Vou saudar aqui mais uma vez, sempre aqui para nos ajudar, nos auxiliar com seus comentários, enfim, abrilhantar o nosso programa. Saudar o jornalista e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Professor Gilberto Maringoni, bom dia. Bom dia, Anderson. Alegria imensa estar aqui com você. Alegria sempre nossa ter a tua presença aqui conosco, Maringoni. Quero mais uma vez agradecer por você se dispor a fazer esse papo com a gente para analisar esse cenário político-eleitoral que a gente tem no nosso país, 2026, ano de eleições presidenciais, enfim, as discussões, as disputas, os acordos, os diálogos já estão a todo vapor aqui no nosso país. O governo do presidente Lula tenta se capitalizar politicamente para tentar o quarto mandato. O petista busca aí essas alianças, reconstruir essa ampla aliança que teve sucesso lá em 2022 e levou o Lula à presidência da República num momento grave, eu diria, da história do país, viu, Maringoni? Porque não temos só uma extrema-direita ainda muito fortalecida no cenário político-eleitoral, mas também, acima de tudo, um país que, apesar daquele processo que o Lula colocou em curso de reconstrução nacional, o que a gente vê, lamentavelmente, é um desgaste das condições de vida da classe trabalhadora, uma lógica neoliberal que segue prevalecendo aqui no nosso país, os interesses da alta burguesia sendo atendidos quase que integralmente por essa gestão, um Congresso que, lamentavelmente, como costuma se dizer, inimigo do povo, que também dialoga diretamente com os anseios das forças, né, que comandam o parlamento no nosso país. Enfim, eu queria começar esse nosso papo, Maringoni, pedindo uma análise tua a respeito do que a gente tem nesse ano, o que é que a gente pode esperar, inclusive, do processo eleitoral, em especial das acomodações políticas que estão sendo feitas ao longo desses últimos tempos em busca de alianças para as eleições. Como é que você vê esse ano de 2026 no que diz respeito às eleições que estão por vir? Olha, Anderson, a gente tem eleições num quadro em que o governo tem um discurso e uma prática que não se coadunam muito. Porque o presidente Lula chega a 2026 numa situação em que ele quer mostrar os números de sucesso do seu governo, então a inflação mais baixa da história, o desemprego mais baixo da história, inflação mais baixa desde o Plano Real, desde o desemprego mais baixo da história, números de programas sociais avançando e tal. Mas se você olha com mais atenção essa situação, você tem um quadro em que a indústria continua sendo muito penalizada, ou seja, você não tem nenhum tipo de reconstrução, de programa de reindustrialização. Eu digo indústria porque eu vou falar especificamente do emprego, eu posso desdobrar isso para outros aspectos da indústria. Mas você não, ao não ter uma expansão industrial, e é na indústria que estão os melhores empregos, você passa a ter uma criação de empregos, em especial no setor de serviços, com salários muito baixos, de 1 ao 1,5 salários mínimos. O número absoluto de empregos, de geração de empregos, esconde essa baixa qualidade. Não há perspectiva de você criar empregos melhores, porque você não tem investimento, o investimento público está trancado pelo arcabouço. É um governo que, embora, claro, evidentemente, que eu não quero o Bolsonaro, eu vou votar no Lula por eliminação, não por nenhum atributo que o governo tenha de positivo. Eu vou votar no Lula porque eu não quero o Bolsonaro, porque não há uma candidatura de esquerda viável, possível de entrar nos debates televisivos, na disputa real. A gente teve, ao longo dos últimos 20 anos, até 2018, o PSOL, por exemplo, apresentava uma candidatura à esquerda do governo. Depois, no segundo turno, se somava. Esse ano, com a adesão do PSOL ao governo, a gente não tem essa possibilidade. Então, o governo fica numa repetição do que já foi feito em anos anteriores, em eleições anteriores, brandindo esses números como grandes conquistas, ao mesmo tempo em que é um governo que promove a maior taxa de juros desde 2007. Quando eu falo o governo promove a maior taxa de juros desde 2007, claro que os petistas vão falar, mas o Banco Central é independente, e você não pode falar isso. Não, o Banco Central não é independente na sua totalidade.
Eu vou repetir o que se tem falado, que muita gente tem falado. 7 dos 9 diretores são indicados por Lula e Haddad. A taxa de juros podia ser mais baixa se a meta de inflação colocada, fixada voluntariamente pelo governo Lula em 3%, obriga, pela legislação, o Banco Central a perseguir essa meta com o único instrumento que tem nas mãos, que é elevar a taxa de juros, reduzir a demanda, reduzir a atividade econômica e, com isso, esfriar a inflação. A ata da última reunião do Copom, que semana passada manteve os juros em 15%, é explícita em dizer que ainda há resiliência no mercado de trabalho e por isso se mantém as taxas de juros. Ou seja, você tem um desemprego baixo, apesar dos baixíssimos salários. Esses baixíssimos salários fazem com que exista uma demanda na economia, fazem com que exista uma atividade econômica razoável, e essa atividade razoável impede a queda da inflação para abaixo de 3%. Ou seja, para o Banco Central, é preciso juros altíssimos nessas alturas para aumentar o desemprego. Então, a gente tem uma situação, parece bipolar. De um lado, uma ala do governo, que é a ala econômica, que inclui o Banco Central, né, mantendo esse freio na atividade econômica, e no outro, o governo exibindo números de uma atividade econômica dinâmica. Existe uma atividade econômica, mas o Banco Central está em choque quanto a isso. A gente viu os últimos números, a queda da atividade industrial nesse último ano, no ano de 2025. Então, é uma campanha feita com números contraditórios. E agora essa campanha pode ser toldada, vai ser moldada, e muita oposição está em cima disso, mas todo mundo é pego, por questões extra da campanha, que chegam na campanha. O escândalo do Banco Master. Quer dizer, o escândalo do Banco Master pega todo o espectro político. Evidentemente, a mídia vai tentar focar mais para o governo. Os casos aí do envolvimento do Toffoli, a questão do próprio ministro Lewandowski, que, enquanto ministro da Justiça, continuou prestando uma assessoria para o Banco Master via o escritório da sua esposa e do seu filho. Quer dizer, vai se tentar. Há problemas com o PT da Bahia que ainda precisam ser esclarecidos. Então, nós vamos ter uma campanha em que a oposição vai ter muito jogo para fazer. Mas, mais do que tudo, é o seguinte: a campanha, o mote da campanha, a questão central é a seguinte: a extrema-direita não tem um candidato único. A gente tem o Flávio Bolsonaro saindo na frente, mas você tem outros governadores de extrema-direita buscando entrar no jogo. Possivelmente vão sair 3 ou 4 candidatos de extrema-direita. O Lula vai ser o mais votado no primeiro turno, mas é possível que haja uma soma dos votos da extrema-direita no segundo turno. Qual é o perigo? O perigo é o seguinte: o governo federal não fez nenhuma ação para desmontar o discurso, a prática e denunciar a extrema-direita. O que houve ao longo desses 3 anos e 2 meses foi uma ação do Supremo caçando Jair Bolsonaro e condenando chefes militares do golpe. O governo federal não desmontou nenhuma das questões. Os militares não foram penalizados, não foram... Sequer foi feito ao longo do governo ações ou denúncias contra a extrema-direita que poderiam ter sido feitas durante o aniversário dos 60 anos do golpe de 64. O presidente Lula simplesmente vetou qualquer manifestação oficial de denúncia do arbítrio, de denúncia desses anos, que o golpe de 64 apoiado pela extrema-direita. Então, não houve uma denúncia dos militares. Por quê? Porque a extrema-direita está no governo. O ministro Múcio é o principal representante da extrema-direita dentro do governo. Então, você tem a direita, o centrão também dentro do governo, e a disputa está sendo o seguinte: se a extrema-direita não tem lideranças, eles têm maioria no Congresso e tem uma maioria na sociedade que se expressa pela vitória que tiveram nas eleições de 2024. Eles têm mais de 80% à direita e à extrema-direita das prefeituras dos municípios brasileiros.
Maringoni, o quadro, como você traz aqui para a gente, é bastante preocupante diante do que está colocado, diante dos rumos que a política vem tomando no nosso país. Você falou da produção industrial, ontem a gente até discutiu isso aqui com o Gustavo Machado no programa, esse desgaste que há da nossa indústria ao longo dos últimos tempos, esse predomínio do agronegócio exportador no país, um país se reprimariza, a nossa economia se reprimariza, lamentavelmente, enfim. Eu queria voltar, aliás, você falou sobre a questão envolvendo o Banco Master, só que não é essa a única preocupação que existe para a política lá em Brasília, né? A gente tem outras situações que estão sendo analisadas que estão implicando uma série de atores da institucionalidade, especialmente no Executivo e no Legislativo. Temos essa situação envolvendo o escândalo do INSS, essa discussão no Supremo Tribunal Federal sobre as emendas parlamentares, vai implicar muita gente, parece que até o Arthur Lira vai ser chamado para uma acariação ali com uma outra figura para falar um pouco a respeito dessas suspeitas que existem na distribuição de emendas, enfim. Eu queria que você falasse a respeito do seguinte, fala-se que em Brasília está tentando se construir um grande acordão para engavetar tudo isso, todas essas investigações que estão em curso em pleno ano eleitoral. Acordão esse que envolveria, inclusive, o Executivo, porque parece que há figuras ligadas ao PT que estão preocupadas em relação a essa situação envolvendo o INSS. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ação da dita classe política para tentar embarrear todas essas investigações em ano eleitoral. Olha, Anderson, eu quero pegar o que pode atingir o Executivo, o PT, que esse é o problema principal do governo. A fila do INSS é um escândalo. A fila estava em um pouco mais de 1 milhão de cidadãos e cidadãs que estavam pleiteando seus direitos no início do governo Lula. Lula prometeu eliminar, baixar gradativamente a fila quadruplicou, ela está em 4 milhões. Isso atinge 4 milhões de pessoas que são eleitoras e que têm famílias, e isso se capilariza pela sociedade, esse descontentamento sério. A questão das emendas é muito séria também, mas ela não atinge diretamente, de momento, as pessoas não têm um impacto eleitoral tão forte. Parece que tivemos aqui uma interrupção na transmissão do Maringoni, né? Parece que a live dele aqui, a transmissão, teve problemas. Peço desculpas aqui a vocês, vamos ver se a gente consegue recuperar a imagem do Maringoni, porque às vezes pode ser problema da minha transmissão, mas acho que não, parece que é a conexão dele que deu uma travada. Até caiu aqui a imagem do Maringoni. Vou ficar aqui sozinho na tela, vamos ver se a gente consegue recuperar aqui a imagem do Gilberto Maringoni para ele conversar aqui com a gente, para voltar a falar. Ó, parece que voltou aqui. Maringoni, você me escuta? Várias vezes, a última vez que eu estive aqui, a gente teve essa instabilidade, eu reclamei na concessionária aqui, está assim, essa qualidade de serviço privado. Se eu cair novamente, eu entro pelo celular. Está fechado, vamos lá. Tá. Bom, mas a situação é a seguinte, existe difusamente na sociedade a sensação do seguinte, melhorou em relação ao Bolsonaro? Melhorou. Nós não temos mais a fila do osso, passou a pandemia, nós estamos numa situação melhor, não há mais aquela coisa das vacinas, os obscurantismos. Mas a melhora foi uma melhora pequena. E essa melhora pequena já foi naturalizada, já se tornou algo corrente da vida brasileira. As pessoas querem melhorias. As promessas feitas durante a campanha eleitoral do Lula, as principais, não foram cumpridas. A principal delas é a revisão da lei trabalhista. Estou dizendo que toca diretamente ao povo. Ele falou a reestatização da Eletrobras, isso toca a população também, mas não de uma forma tão imediata quanto a lei trabalhista. A lei trabalhista, no início de 2022, o PT, o partido, promoveu um grande seminário aqui em São Paulo, no qual veio até a ministra do Trabalho da Espanha, da coalizão liderada pelo PSOE, pelo Partido Socialista Operário Espanhol, em que ela mostrou como a Espanha revisou e reformou uma lei trabalhista muito semelhante à brasileira, que retirava direitos, colocava o acordado entre funcionários, trabalhadores e empresários acima da lei, isso foi retirado, e havia uma série de restrições à atividade sindical.
Foi feito esse seminário aqui, isso parecia ganhar corpo dentro do partido, mas quando o Lula assume a presidência, isso virou pauta, não pauta, isso saiu fora. Por quê? Porque a reforma trabalhista do Temer não é uma maldade episódica que o Temer fez. O funcionamento do capitalismo brasileiro, o funcionamento da economia brasileira, em que você tem um aumento da rentabilidade do setor financeiro, com juros hoje a 15%, mas os juros sempre tiveram muito altos, faz com que qualquer atividade produtiva não seja atraente quando você tem diante de si, quando quem detém o capital tem a possibilidade de colocar o seu dinheiro a juros e ter como piso de ganhos, os 15% da taxa de juros básica. Então, eu não preciso fazer nada, eu compro títulos do governo e, ao final do ano, eu tenho uma rentabilidade de 15%. Para que eu tenha atividades produtivas viáveis, eu tenho que, nessas atividades produtivas, ter uma rentabilidade do meu capital maior do que essa. Para que eu coloque o meu dinheiro para montar uma empresa, uma fábrica, um comércio, seja lá o que for. Essa rentabilidade só vai ser atingida se eu comprimir os custos. E o principal custo a ser comprimido é o salário. Por isso, a lei trabalhista do Temer é algo que o empresariado, que o capitalismo brasileiro, para funcionar, exigiu naquele momento. É algo que se tornou estrutural. Então, você desmontar essa lei trabalhista para o Lula implica ele ir contra os setores que alicerçam, que bancam, que sustentam o governo, que é o agronegócio, que é o setor de serviço, especialmente, que é a indústria. Você tem que ter salários muito baixos para o capitalismo funcionar, mais baixos do que eram nos governos Lula 1 e 2, quando houve realmente uma recomposição salarial. Então, a revisão chega aqui nessa situação, o Lula não vai bater de frente contra quem mantém sustenta, pelo menos politicamente, o seu governo, que são esses setores a quem interessa a manutenção da lei trabalhista. De outra parte, uma questão básica da lei trabalhista, que é o fim do imposto sindical, que tirou a sustentação dos sindicatos, que é um projeto que está na CLT do Getúlio, de 1943, que é o imposto sindical. Muita gente fala, mas tem o imposto sindical. Tinha um debate no movimento sindical até 2017, isso não pode, porque representa uma interferência do governo nos sindicatos e tal. Olha, se não fosse o imposto sindical, a gente não teria um movimento sindical, não teria criado a CUT, não teria criado essa ramificação do movimento sindical brasileiro extremamente rica até 2017, e a gente não teria o Lula como líder sindical. O Lula é fruto da legislação sindical do Getúlio. O Lula é fruto do imposto sindical. Agora, a CUT sempre foi contra o imposto sindical desde a sua gênese. A CUT, a gente precisa ver, é um setor liberal do movimento sindical. A CUT, em 2012, chegou a fazer um plebiscito contra o imposto sindical. Eu digo plebiscito contra porque plebiscito é para você escolher livremente. Não, eles colocavam, é um plebiscito contra o imposto sindical. Conseguiram a eliminação do imposto sindical, ou seja, um setor do movimento sindical queria isso. Uhum. E estamos nessa situação de sindicatos extremamente enfraquecidos. Por isso é que o governo fala, olha, a gente quer avançar, mas não existe movimento social por baixo. Sim, uma parte desse movimento social, os sindicatos foram desmontados, em larga maioria. Você não tem mais o que você tinha nos anos 80, 90, 2000 e tal, sindicatos bancários, sindicatos de professores, sindicatos do setor privado. Há algumas ilhas de excelência que conseguiram uma grande estrutura, montar uma grande estrutura previamente, mas foram vítimas desse verdadeiro facão que foi a lei trabalhista, que tem esse caráter estrutural no funcionamento do capitalismo brasileiro, tal como ele é. O governo, o Lula, na época da campanha, prometia rever a reforma trabalhista que foi feita. Nada, absolutamente nada disso foi Agora, feito. Anderson, outra coisa, desculpa só te cortar, desculpa, mas é que a contagem, quer dizer, a aferição do que é emprego e desemprego mudou também. Uhum. Se você tem um emprego que foi aprovado na lei trabalhista, uma das coisas é a intermitência. O sujeito que trabalha 2, 3 dias por semana, ele é tido como empregado. Se ele tem alguma atividade
mesmo que não registrada, quer dizer, isso claro que é contabilizado, mas ele é contabilizado como empregado. Então, o parâmetro de medição do desemprego não é o mesmo anterior a 2017. Por isso também a gente precisa examinar com um certo pé atrás o que é esse desemprego extremamente baixo. Tem dúvida, a gente vai inclusive, o Maringoni, debater aqui no Faixa Livre, discutir na próxima semana a respeito desses dados do desemprego do ano de 2025. Vamos trazer um especialista no tema para ele tratar aqui conosco, enfim, detalhar exatamente o que representam esses números de desemprego baixo aqui no nosso país, enfim, vamos dissecar esses dados que foram divulgados recentemente pelo IBGE. Ô Maringoni, eu queria já avançar aqui o nosso papo para falar um pouco sobre essa situação envolvendo o reajuste dos servidores do Legislativo, que tomou conta do noticiário esses últimos dias, enfim. A gente viu Câmara e Senado aprovando, nesses primeiros dias de trabalho no ano, um reajuste para os servidores da casa. Alguns, inclusive cerca de 70, me parece, poderiam, com penduricalhos, digamos assim, ganhar até R$77 mil mensais, bem acima do teto do serviço público, que é de R$ 46.366,19. Isso produziu uma grande polêmica ao longo desses últimos dias. Além disso, alguns servidores teriam direito a folgas a cada 3 dias acumulados de trabalho ou uma indenização financeira, aqueles que acumulam múltiplas tarefas de dedicação exclusiva, enfim. Esse impacto nos cofres públicos seria de pouco mais de R$790 milhões por ano. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Maringoni. Você considera que esse reajuste que foi oferecido aos servidores do Legislativo é um assinte, como a grande imprensa vem defendendo? Você vê isso como uma demanda natural da categoria? Só para lembrar, PSOL e Novo foram os únicos partidos que votaram contra esse reajuste. Como é que você avalia essa decisão tomada pelo Legislativo? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um governo que não sabia de nada disso. Mas, enfim, primeiro, análise tua a respeito do que representa esse reajuste e como é que você avalia essa decisão das casas legislativas. Olha, Anderson, existe uma diferença que quando o governo trata a massa dos servidores públicos, eu sou servidor público como professor universitário de Universidade Federal, você tem, a gente não teve reajuste em 2023, no primeiro ano do governo Lula, aliás, a gente teve reajuste em 2023, depois em 2024 o governo não concedeu reajuste, em 2025 nós tivemos, mas isso se reproduziu nas categorias do funcionalismo público, um arroxo salarial, reajustes abaixo da inflação e uma demonização do funcionalismo público, da massa do funcionalismo público, muito séria. Em especial, a gente viu uma campanha muito perversa com o setor do funcionalismo público, que são os agentes de saúde, os trabalhadores do setor de saúde, que, durante a pandemia, eram exaltados até pelo PT como heróis da nação, como quem salvou o Brasil da pandemia e tal, mas quando chega o governo Lula, a gente tem esse realismo salarial de reajustes extremamente baixos, sem aumento real, etc. e tal. Mas a gente chega nessa questão da Câmara, que foi votado, um favorecimento para uma elite, para uma aristocracia do serviço público, com um reajuste que não é concedido ao resto do funcionalismo. Agora, a gente precisa olhar esse projeto com mais detalhe, porque o problema principal, embora o reajuste seja acima, isso teria que ser uma isonomia para todo o funcionalismo, o problema principal é o furo do teto, né? O teto do funcionalismo público é o salário dos juízes do Supremo, que é R$46 mil e qualquer coisa, aí umas casas depois da vírgula que você colocou. Mas o problema não é esse, o problema são esse saco de bondades, e você ter bônus por desempenho, você ter acréscimos, você ter na Advocacia Geral da União, por exemplo, senão nem no Legislativo, é você ter ganhos. É quase que aquele bônus de sucesso que os advogados privados têm. Quer dizer, se o cliente teve sucesso numa ação, o advogado recebe uma porcentagem maior do valor da ação. Os funcionários da AGU, que são funcionários públicos, nas ações que o governo ganha, eles querem algo semelhante.
Isso não pode, mas no legislativo, você tem esse bônus que faz com que alguns salários cheguem a mais de 70 mil. O curioso é que quando vai se falar, vai se atacar o funcionalismo, disse que o funcionalismo tem privilégio que os setores da iniciativa privada não têm, que os funcionários da iniciativa privada não têm. Não é verdade. É essa casta que tem reajustes. Agora, o projeto cria cargos no setor, na área de educação e na área de saúde. Isso é positivo, são 16 mil cargos na área de educação. Eu não tenho detalhe do que são criados, mas é ótimo que essas áreas sejam expandidas, claro que sem esse tipo de privilégio. Então, esse projeto é um projeto que está sendo bombardeado pela mídia, ele é muito impopular, essa superação do teto tem que ser coibida, até porque a Constituição estabelece que os vencimentos dos funcionários públicos têm o teto, não podem ultrapassar o teto, isso basta para legislar, isso aí é uma coisa, é um drible na Constituição que se dá com vencimentos que não são salários, mas é preciso separar um lado expansivo do projeto, que é a criação de cargos, que é reajuste para algumas categorias. A alegação principal, o presidente Lula disse que vai vetar, o PT está querendo que o presidente vete, porque num ano eleitoral pega muito mal para o governo aprovar esse pacote. Não se sabe depois, quando voltar, o projeto ainda tem que ir para o Senado, mas não se sabe ainda se o veto, depois disso tudo, vai ser derrubado ou não pelo Congresso. Então, há uma batalha aí de oportunismos em que o governo vai alegar firmemente não uma questão de justiça social interna, mas vai alegar também que isso prejudica o cumprimento da regra fiscal. Acabou ficando um imbróglio esse reajuste, mas essa questão de você favorecer uma aristocracia do serviço público é, além de tudo, imoral diante da penúria que vive a população brasileira. Nós estamos há um ano e meio com a questão da escala 6x1 parada. Apesar do governo ter botado na pauta de boca, a primeira reação do governo lá atrás, no início de 2025, foi de desqualificar. Vamos só lembrar, em 2024 se elege no Rio de Janeiro um vereador do PSOL, Rick Azevedo, que nunca tinha participado de política, que é um rapaz negro da periferia que trabalhava em farmácia, fez uma campanha contra a escala 6x1 de forma quase individual, ele e os amigos, em especial nos trens de subúrbio, nos pontos de concentração popular e tal. Isso criou um movimento de opinião pública. A vereadora Érica Hilton apresentou um projeto e existia pelo país uma mobilização social incipiente ainda, mas crescendo, em favor da jornada 6x1. Quando o governo vai opinar pela boca do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que foi presidente da CUT. O Luiz Marinho desqualifica a proposta. Diz o seguinte, olha, tem que ver, isso podia ser negociado empresa a empresa e não pela forma da lei. Quando ele fala negociar empresa a empresa, ele está fazendo o que a lei trabalhista do Temer fala. O que é acordado entre o empresário e os trabalhadores de cada empresa está acima da lei. A proposta está matar 6x1. E foi o que ele fez. Arrefeceu o movimento. Agora o governo coloca em pauta de maneira oportunista, porque tem eleições. É ótimo que faça isso. É ótimo que faça. Tomara que seja aprovado. Agora, não se faz isso da maneira que foi feito, matando na raiz um movimento popular, um movimento de mobilização pela escala 6x1. Mas é um governo que, lamentavelmente, dá uma no cravo, outra na ferradura, porque se, de uma certa forma, há essa discussão a respeito do fim da escala 6x1, por exemplo, os trabalhadores dos Correios estão vivendo uma situação sui generis, com uma gestão que foi nomeada pelo presidente Lula, um presidente que entrou na justiça contra o acordo de greve que foi construído pelos trabalhadores no ano passado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou os benefícios do acordo de greve para os trabalhadores dos Correios, justamente a partir de uma ação da nova direção do órgão da empresa que foi nomeada pelo presidente Lula, ou seja, não dá muito para confiar nesse governo. E nesse sentido, Marangoni, eu queria trazer uma notícia que me chamou muita atenção no dia de ontem, relacionada justamente a esse reajuste
dos servidores do Legislativo. Até porque, por mais que o Lula eventualmente vete esse reajuste, a bancada do PT toda votou a favor desse aumento lá na Câmara. Esse aqui é o detalhe. Mas, enfim, uma informação que foi divulgada ontem me chamou muita atenção e eu queria trazê-la para discussão aqui. A ministra Esther Dweck, ela disse ontem que o governo não tinha conhecimento das medidas aprovadas pela Câmara que abrem essas brechas para que a população dos servidores ultrapasse o teto constitucional. A Esther Dweck disse discordar desse expediente e ressaltou que durante todo o governo Lula houve tentativas, inclusive, de pactuar com o Legislativo e o próprio Judiciário regras para casos excepcionais acima do teto, mas nunca houve disposição para essa conversa. Marangoni, como é que pode o governo não saber da análise de uma medida no Congresso que vai impactar diretamente os cofres da União, ainda mais em um cenário, em tempos aí de corte de gastos, em restrição dos investimentos públicos, enfim. O governo está sem comando, Marangoni? Olha, primeiro, Anderson, eu quero falar do projeto. O projeto é um projeto razoavelmente extenso, em que uma das questões era esse tema dos penduricários, dessa aristocracia do serviço público, em especial no Legislativo. Foi feito um destaque nesse quesito especial pelas deputadas Fernanda Melchiona, pela Sâmia Bonfim e pela Heloísa Helena. Ele foi rejeitado, o PT não votou no destaque, então não é que ele não votou no projeto. Agora, o que a ministra Esther Dweck fala, eu fiquei muito espantado quando eu vi isso ontem, mas fiquei muito espantado com o fato de uma ministra de Estado da área de planejamento e gestão não saber o que se passa no Legislativo. O governo tem uma ministra das Relações Institucionais com uma grande equipe feita para negociar com o Congresso. Tudo que tramita pelo Congresso, tudo que vai ser colocado em pauta, tudo que não vai ser colocado em pauta, o governo tem uma liderança do governo na Câmara e no Senado, tem o líder do partido na Câmara, enfim, existe um aparato que não são 4 pessoas, não é a ministra Dweck, não é a ministra das Relações Institucionais, não é o líder da Câmara e não é o líder do partido na Câmara. São essas figuras de proa com equipes pagas, especializadas para isso, para escarafunchar o Congresso, para ver o que está se passando. Eu acho, se o governo for sério, demitir a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, demitir a ministra das Relações Institucionais, trocar suas lideranças na Câmara. Porque não é possível esse negócio de dizer que foi pego de surpresa. Se o PT votou a favor, é porque o PT na Câmara estava sabendo do projeto. Então não tem comunicação. Quando se fala isso, se fala o seguinte, olha, deixou passar para não dar na vista, e a história deu na vista. Ou seja, o projeto é tão escandaloso que ele virou manchete. E agora vem se dizer que não sabia. Como isso? Esse governo sabe de tudo. Tem gente, tem profissionais. Não é que assim, a ministra está há pouco tempo no cargo, está há 2 anos e meio só e tal. Não é isso. A equipe permanente do Ministério das Relações Institucionais, está há anos, há décadas. É gente experiente, é gente capacitada, é gente competente. Essa história não cola. Agora, qual é a atitude que o governo vai fazer? Isso é que vai ser preciso ver. A ironia das ironias é a seguinte: a Câmara aprovou uma medida expansiva de gastos. Eu não estou entrando agora no mérito, na moralidade, na justeza do projeto. É uma medida expansiva. O governo vai para cima, não porque é justo ou não, vai em especial porque quer manter o arcabouço fiscal, comprimir o gasto público. Eu não estou dizendo que, nesse caso, tudo que expande o gasto público seja justo. Não é. As emendas parlamentares expandem o gasto público e não são justas. Mas o argumento do governo é um argumento que não entra, em geral, que não entra na questão da justiça. Você tem que expandir, tem que haver investimento público, mas em áreas que tenham, primeiro, que melhorem os serviços públicos e que tenham um efeito multiplicador na economia expansivo.
Você tem que investir em obras públicas, você tem que investir em infraestrutura, você tem que aumentar a capacidade instalada de energia, você tem a capacidade de fornecimento de energia. Então, esse tipo de... Vamos ver qual vai ser o argumento do governo. Vamos ver a tramitação no Senado, como é que vai ser. É isso, Maringoni. Vamos ver como é que vai ser essa tramitação lá no Senado em relação a esse tema, enfim. Ô Maringoni, eu queria avançar aqui contigo para falar a respeito de uma outra questão. Falar sobre essa situação envolvendo o Código de Ética lá no Supremo Tribunal Federal, essa discussão que ganhou espaço ao longo dos últimos dias a partir desse episódio grave, eu diria, envolvendo o ministro Dias Toffoli e o caso do Banco Master. O ministro Edson Fachin falou na abertura dos trabalhos lá no Supremo Tribunal Federal, no Judiciário, na última segunda-feira, sobre essa discussão, a necessidade de se debater e de se implementar um código de ética no Judiciário. Na verdade, falava-se, primeiramente, de um código de conduta. O Fachin mudou o termo e, que na minha opinião, na minha avaliação, é muito simbólico ele usar o termo código de ética ao invés de código de conduta. O problema é que ontem o Alexandre de Moraes já questionou essa situação envolvendo o Código de Ética, falou da lei da magistratura, o próprio Dias Toffoli também questionou, enfim, o fato é que o Edson Fachin tinha marcado uma reunião, tinha nomeado, inclusive, a ministra Carmen Lúcia para relatar esse Código de Ética e tinha marcado uma reunião para o próximo dia 12, se eu não estou enganado, para fazer esse debate lá no Supremo Tribunal Federal a respeito do Código de Ética. Ontem, Fachin cancelou essa reunião sem data a ser novamente marcada. Como é que você avalia essa discussão que está em curso lá no Supremo Tribunal Federal, a necessidade, acima de tudo, de se estabelecer um código de ética para a atuação dos magistrados da Suprema Corte diante desses conflitos de interesse que vira e mexe aparecem lá no Supremo, Maringoni? Travou aqui, não sei se o Maringoni chegou a ouvir a minha fala. Vou até tirar aqui a imagem dele. Entrou pelo celular. Maringoni, vamos botar aqui a imagem dele? No celular. Peraí. Agora sim. Estamos acertando aqui a imagem do Maringoni. Você me escuta, né? Espera um pouquinho, Anderson. Beleza. O Maringoni está acertando aqui a imagem dele. Vou tirar ele da tela, vou colocar aqui a minha imagem, até ele conseguir organizar ali a imagem dele para conversar aqui conosco. Ele saiu do computador, que estava dando problema, entrou pelo celular. Agora sim, a imagem está plena. Você me escuta bem, Maringoni? Eu escuto bem, tá? Você me ouve bem? Ouço bem, sim. Eu não sei se você chegou a ouvir a minha pergunta a respeito do Código de Ética lá no Supremo Tribunal Federal. É uma discussão que está sendo feita por conta dessa polêmica envolvendo o Dias Toffoli e o caso Master. Enfim, o Fachin tinha marcado uma reunião para o próximo dia 12 para discutir esse tema, esse Código de Ética, e tinha nomeado a Carmen Lúcia para relatar esse tema lá na Corte, mas essa reunião, depois de ontem, o Alexandre de Moraes, o próprio Dias Toffoli questionaram o Código de Ética, o Moraes citou a lei orgânica da magistratura. O fato é que essa reunião que estava marcada para o dia 12 agora foi cancelada pelo Luiz Edson Fachin sem data para ser novamente marcada. Eu queria uma análise tua a respeito da possibilidade, da necessidade de se discutir um Código de Ética para o Supremo Tribunal Federal diante desses conflitos de interesse que, vez ou outra, aparecem, Maringoni. Olha, esse aqui não é vez ou outra que aparece, né? O Fachin marcou um almoço para o dia 12, era uma coisa mais informal do que uma reunião fechada, formal e tal, até para tentar iniciar essa conversa, e ela foi implodida, literalmente, por essa declaração do Moraes e pela declaração do Toffoli. A declaração do Moraes é um pequeno escândalo, porque ele diz que todas as categorias podem ter negócios fora e o magistrado, o juiz não pode ser sócio de uma empresa, o juiz não pode dar palestras, o juiz não pode participar de eventos, que não é verdade. Pelo menos os ministros do Supremo e os juízes pelo Brasil afora ganham salários assim, que os colocam na minoria da minoria da minoria da população. Salário de 46 mil. Além disso, eles têm empresa. O Gilmar Mendes é dono desse centro de um curso de Direito em Brasília que tem tanto ou mais prestígio do que o curso de Direito da Universidade de Brasília, da UNB. Todos os ministros têm negócios.
surgiu agora essa história do Resort Itaiaia, que se insinua que a família Toffoli teve participação lá, eles venderam a participação, mas a voz corrente, pelas matérias que a gente viu aí do Metrópolis, de outros sites, é que teria participação do ministro Toffoli. Aí o que o Alexandre de Moraes alega é o seguinte: mas então o ministro não pode ter uma fazenda, o ministro não pode ter uma empresa, mesmo se ele estiver fora da sociedade, ele não diz nem fora da sociedade, se ele não estiver nas decisões, se ele não estiver na direção. É um cinismo, porque coloca, quando o juiz ele tem uma atividade empresarial, já o coloca em suspeição para julgar casos trabalhistas. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu sou empresário, então eu vou julgar uma demanda de reivindicação dos trabalhadores. Eu já sou parte nessa história, nessa disputa. Com a lei trabalhista, você teve um enfraquecimento rápido da Justiça do Trabalho, e o que se quer é extinguir a lei do trabalho. Então, todas as demandas trabalhistas estão sendo remetidas direto para o Supremo. Você citou aí que o Alexandre de Moraes vetou uma série de pontos acordados entre a direção dos Correios no acordo salarial dos trabalhadores do Correio. Por que o Supremo está legislando em cima de questões trabalhistas? Porque há um desvio, há um enfraquecimento, uma inviabilização da Justiça do Trabalho clara nesses aspectos. Então, esses juízes, ao terem empresa, são parte. Fora a questão do privilégio, fora a boca livre, nessas reuniões de lobby feitas em Lisboa, feitas em Madrid, feitas em Nova York e tal, em que há uma confraternização grande, informal, em jantares, reuniões bilaterais, cafés, entre empresários, entre membros do grande capital que têm ações no Supremo. Aliás, como é que empresas patrocinam a viagem de ministros? Quer dizer, como é que você pode explicar o fato de um ministro do Supremo ser, desde viajar no mesmo jatinho do que o advogado de uma parte contrária, até como receber favores de quem está nesse lugar? Então, o Código de Ética, o Código de Conduta, vem para salvar o Supremo. O Supremo entrou numa rota de desgaste institucional muito séria. Aí se diz o seguinte: quem ataca o Supremo ataca a democracia. Mas quem está atacando o Supremo são os seus próprios membros, ao manterem diante da opinião pública essa farra que está na cara de todos. Ah, mas querem desqualificar o Supremo, salvou a democracia. Eu vi outro dia uma entrevista muito interessante do professor de Direito aqui da Faculdade de São Francisco, aqui em São Paulo, da USP, o Conrado Hubner Mendes. Ele diz o seguinte: olha, o Supremo salvar a democracia não é mais do que a obrigação do Supremo. O Supremo não fez nada de excepcional, ele está aí para isso, para observar e fazer cumprir a Constituição. Eles são pagos para isso. Eles não estão fazendo algo... Claro, tem que exaltar a ação do Alexandre de Moraes durante as eleições e tal, mas a gente não pode achar que existe uma categoria de intocáveis no serviço público brasileiro. Então, essa existência de um código de ética, de parentes de ministros não poderem legislar em causas que estão tramitando no Supremo, ou em qualquer instância, nós vamos pensar o seguinte: essa questão do favorecimento, da função, o sujeito é empresário e é juiz ao mesmo tempo, não é o Supremo. Isso está em todo o judiciário brasileiro. No juiz de primeira, nos tribunais de primeira, de segunda instância e no Supremo Tribunal Federal. É uma revolução na justiça brasileira. A existência de um código de ética, o que precisa ter é a lei ser cumprida. Mas a existência de um código de ética vai bater de frente com interesses arraigados pelo Brasil inteiro. Não é entre os 11 ministros do Supremo, é entre, hoje 10, né, porque a aposentadoria do Barroso, a vaga não foi preenchida ainda. Mas não é uma dezena, um coletivo pequeno que está em debate, é a justiça brasileira como um todo. E a gente... isso vai corroer. Nós vamos ter um centrão dentro do Supremo já. O fisiologismo vai começar a mandar. Então, para recuperar a imagem do Supremo, nada melhor
do que haver um código de conduta, que é um passo muito pequeno. Código de conduta não é lei, não tem força de lei, mas nem isso parece que o setor aí, a categoria da justiça, os juízes estão querendo. Nem isso, viu, Maringoni? Lamentavelmente. Eu queria, já estou de olho aqui no relógio, Maringoni, para a gente avançar aqui já para o debate a respeito dos temas internacionais. Queria começar com essa reunião que houve na última terça-feira entre o Gustavo Petro e o Donald Trump lá na Casa Branca. Eles se encontraram ali depois do Trump ter ameaçado várias vezes a Colômbia, enfim, ter ofendido o próprio Gustavo Petro, que subiu o tom também em relação ao Donald Trump. Enfim, ontem e na terça eles se encontraram lá na Casa Branca num clima bem amistoso, digamos assim, trataram do combate ao narcotráfico entre os dois países, também falaram sobre a situação na Venezuela. E o curioso é que eles deixaram ali o encontro fazendo elogios mútuos. O Trump elogiou muito o Petro, deu presentes ali para o presidente da Colômbia. O Petro também manteve ali uma retórica elogiosa ao republicano, enfim. Eu queria saber de você o que é que a gente pode tirar dessa reunião entre o Petro e o Donald Trump, como é que você avaliou a postura do presidente da Colômbia nesse encontro que ele teve com o estadunidense. A palavra é tua. Olha, Anderson, eu achei extremamente positivo esse encontro do Trump com o Petro. Eu, antes do encontro, fiquei com muito receio do Trump tratar o Petro como ele tratou o Zelensky no começo do ano passado, desqualificando, tentando, de toda maneira, ofender o presidente. É uma reunião protocolar entre chefes de Estado. Agora, vamos combinar, entre chefes de Estado não de dois países, é do Império e de um país da América do Sul, um país com pequenos recursos militares, com pouca possibilidade de enfrentar de peito aberto o Império. O Petro sentiu que, com a divisão da América Latina entre governos de extrema-direita, Milei, Casti no Chile agora, o governo do Paraguai, o governo do Equador, o governo da Bolívia, o governo do Peru, o isolamento que os setores mais avançados, progressistas do continente têm diante do Império é enorme. Ele está com a faca no pescoço. Então, ele foi conversar, depois de ter se manifestado contra de maneira aberta, ter feito dezenas de tweets denunciando o Império, agressão à Venezuela e tal, depois de, na Assembleia Geral da ONU, ano passado, não só ter ido à Assembleia, como ter participado de manifestações contra a ação internacional do governo Trump nas ruas de Nova York, junto a movimentos políticos sociais. Então, ele foi como alguém que se não curvou a espinha. Senta para negociar. Eu, pelo menos, apesar de temer essa ofensa tal, torci para que ela não acontecesse, para que não fosse uma sessão de humilhação, e acho que tem que negociar, não tem como. Não tem como a Colômbia se colocar contra. Agora, não me parece que o Petro tenha cedido em temas fundamentais e caros para a Colômbia. A questão é a seguinte: daqui a maio, daqui a 3 meses, nós vamos ter eleições na Colômbia. O candidato do Petro, o senador, oh meu Deus, agora me dá um branco, mas está na frente nas pesquisas. Pode ser vitorioso nas eleições. Evidentemente, os Estados Unidos vão tentar interferir, como interferiram na Costa Rica, Honduras, como possivelmente vão interferir no Brasil, como interferiram na Argentina. Então, o Petro está andando numa situação, ele está em fim de mandato, com extremo cuidado. Ele sabe que ele é um presidente que hoje não tem, ele não vai governar, ele não é um governante que vai ficar muito tempo, vai ficar mais 3, quer dizer, até a posse é um pouco adiante, um mês e meio depois, mas o Trump também sabe disso, que está conversando com um presidente, não é que ele está enfraquecido, é que ele não tem mais tempo de governo para se colocar. Então, não sei como é que vai ser essa possível interferência do governo americano na eleição colombiana. O Maringoni, eu queria continuar focando nesse personagem que é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele tem tomado o noticiário ao longo dos últimos tempos, essa lógica imperialista que ele tenta levar ao longo desse seu segundo mandato, ameaças, ações contra a Venezuela, essas ameaças à Groenlândia, a situação lá no Irã. Mas eu queria, a partir disso,
falar sobre um outro encontro que vai acontecer agora no mês de março entre o Trump e o presidente Lula. Lula já disse que vai no mês que vem lá na Casa Branca encontrar o Donald Trump, enfim, em meio a todo esse caldo de tensões que estão expostas, essa situação especial na Venezuela, depois do sequestro do presidente Nicolás Maduro, que acabou de completar um mês no último dia 3, enfim. O que a gente pode esperar desse encontro, dessa reunião do Donald Trump com o Lula, num quadro, o Maringoni, onde o Trump já diz claramente que quer ter acesso às nossas terras raras, quer isolar a China no que diz respeito ao diálogo com os países aqui da América do Sul. Como é que você avalia essa reunião e o que a gente pode esperar desse encontro entre o Lula e o Trump no mês que vem? Bom, eu também acho positivo o Lula sentar e conversar com o Trump. Isso, o diálogo é fundamental nesse quadro de isolamento que eu falei. Agora, eu me preocupo com algumas ações que o Lula tem tomado no plano internacional, diante não só do governo Trump, esse é o principal, mas diante das eleições. O governo Lula silenciou, mas já vinha fazendo isso há 1 ano e meio, sobre a questão venezuelana. O governo Lula não protestou até hoje contra o sequestro de Nicolás Maduro, ele protestou contra a captura de Nicolás Maduro. Não tem uma relação meramente formal com um país que a gente tem quase 2.000 quilômetros de fronteira e uma relação de quase 200 anos com pouquíssimos atritos. Então, é muito ruim o posicionamento que teve diante da Venezuela, o veto à participação no BRICS, etc. Agora, eu estou achando mais grave até a posição do governo brasileiro diante do cerco americano a Cuba. O presidente brasileiro, em encontros públicos, encontros internacionais, ele teve agora no Panamá, fala genericamente que a América Latina não pode ser palco de ataques militares. Claro que ele está se dirigindo ao governo americano, mas ao não nominar, isso fica sempre como uma questão vaga. Ele não bate de frente com Donald Trump, embora denuncie a ação, o que é muito positivo. Mas em relação a Cuba está sendo estrangulado pelo governo americano, estrangulado, você já falou aqui, na questão de energia, não tem iluminação, não tem luz, não tem... a importação de alimentos está também muito mitigada, parada, com a falta de combustíveis, além de não ter eletricidade. A coleta de lixo em Havana, amigos que moram lá me dizem que está muito precária, então você tem disseminação de doenças, de tudo que vem do acúmulo de lixo nas ruas, a gente sabe o que é isso aqui no Brasil, em várias cidades, ou quando tem greve dos trabalhadores de lixo, as empresas também fazem um serviço muito mal feito, as empresas privadas, mas isso tudo, além da questão econômica, da falta de trabalho, da baixíssima remuneração, das filas da compra de alimentos e tal, criam o que você falou no início do programa, um descontentamento da população com o governo. Trump não vai invadir Cuba, Trump vai estrangular o país até definhar, que é o projeto dele. E pode conseguir. Diante disso, o governo Lula faz cara de paisagem. Nos 2 primeiros governos, quando a situação era mais tranquila, o governo Lula ia a Cuba, recebia dirigentes cubanos e tal, mas quando a situação aperta, em que a gente tem que testar esses laços não existem, esses laços são tênues, não há um pronunciamento. O Itamaraty também não se move sobre isso. Aí muita gente pergunta nas redes, mas o que o governo brasileiro pode fazer? Vai botar tropa em Cuba? Não vai botar tropa, mas vai buscar fazer uma frente internacional de solidariedade, denunciar, até não mais poder, esse veto a que países enviem petróleo, enviem, não é de graça, está vendendo petróleo para Cuba, comercializem com Cuba, ele estende o bloqueio sobre Cuba. Aí você vê, dentro da própria esquerda, gente dizendo o seguinte, não só na grande imprensa, mas o governo cubano também errou. O governo cubano poderia ter feito eleições há 20 anos, podia ter aberto o país, podia ter feito... Se o governo cubano tivesse aberto o país, aberto a economia, feito eleições e tal, hoje a gente teria Cuba como uma espécie de país da América Central, um El Salvador, uma Costa Rica, países sem nenhum tipo de proteção
sem nenhum tipo de soberania interna. Então, eu acho que essa ação internacional do governo é muito ruim. Nós estamos numa das piores etapas do governo, para não dizer, completando o que já foi falado muito aqui no seu programa, do acordo Mercosul-União Europeia. A ação externa muito, muito complicada. Muito complicada, viu, Maringoni? Esse acordo com a União Europeia tem nos trazido aqui muitos comentários questionando as escolhas que foram feitas pelo bloco, pela América do Sul, pelo Mercosul, em relação ao fato de que, acima de tudo, o nosso continente vai se colocar, os países do Mercosul vão se colocar basicamente como exportadores de produtos do agro para a União Europeia, sem uma contrapartida efetiva, enfim. Essa é a lógica da reprimarização da nossa economia, que se amplia, inclusive, com esse acordo Mercosul-União Europeia. Maringoni, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, viu, camarada? Obrigado por você fazer aqui esse papo conosco, sempre uma alegria contar com a tua presença aqui no Faixa Livre. Vamos seguir aqui analisando e discutindo os temas importantes da política nacional e internacional com você no programa. Te desejo uma ótima quinta-feira e deixo meu abraço. Para você também, para todo mundo que assiste o Faixa Livre. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Conversamos aqui com Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, que é jornalista e também professor de Relações Internacionais lá na Universidade Federal do ABC, falando um pouco sobre essa situação envolvendo a política nacional, muitos temas, né, que a gente tratou aqui com o Gilberto Maringoni. Fechamos aqui falando sobre as reuniões que o Trump teve, aliás, a reunião que ele teve com o Gustavo Petro e esse encontro que vai acontecer no próximo mês com o presidente Lula lá na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ataca diretamente aqui o nosso continente, visto o que acontece na Venezuela, essas ameaças também agora, a América Central, a Cuba, enfim.